Chiquini, você conhece ele? Chiquini, obrigado por ter aceito aí participar comigo aqui desse vídeo para o canal. E eu tenho certeza que as pessoas vão conseguir esclarecer um pouco mais daquilo que está acontecendo nos bastidores, porque muitas das vezes a gente vê as notícias, aquilo que está publicado da mídia, nos bastidores, mas a gente não consegue entender a essência. Isso que eu quero sugar você aqui comigo hoje. Grande Alberto, meu amigo. Eu que agradeço o convite, cara. Sou fã do teu trabalho. Parabéns pela tua hombridade. É difícil ver hombridade nas pessoas hoje. Você faz um trabalho sério, por isso que, puxa, pra mim é um privilégio estar aqui contigo, meu irmão. E essa tua audiência é maravilhosa, né? Quero deixar aqui um abraço. Aliás, sabe o que eu queria te falar? Uma coisa que talvez as pessoas esquecem, ou por questão de acontecimentos, né? São muitos acontecimentos, um atrás do outro. O Brasil pega fogo a todo momento, né? Explode uma coisa daqui, outra de lá. Por exemplo, nós estamos vendo aqui agora a prisão, vamos dizer assim, do Eduardo Tagliaferro, né? Parece que foi levado para a delegacia lá na Itália, numa condição lá de não poder mais circular pela Itália. Então, cada hora é uma coisa que explode no Brasil. Mas eu estou aqui no YouTube desde 2018, eu fui o primeiro a sofrer uma medida de busca e apreensão pelo pedido do Alexandre de Moraes. Lá em 2019, aliás, a gente tinha um grupo que chamava Youtubers de Direita, era eu, Lisboa, Ravox, Liliane Ventura, Bruno Jones, toda uma turma, quando nós questionamos aqui na web sobre o cardápio que o Supremo Tribunal Federal tinha de almoço dentro do STF. Ali a gente começava a questionar que tinha lagosta, bobó de camarão, arroz de pato, os vinhos e os champanhes tinham que ter selos 5 estrelas, premiados em diversos lugares. Naquele momento já estava instaurado a fake news, o inquérito das fake news, e ali nós sofremos a primeira medida do ministro Alexandre de Moraes na tentativa de dizer o seguinte: olha, vocês estão chegando agora na web, vocês estão chegando agora no YouTube, nos canais, vocês não vão falar do Supremo Tribunal Federal. Na época, Chiquinho, nós fomos até chacota. O povo falava, tá vendo aí? Vocês ficam falando muito e tal. E a coisa se alastrou. Perdemos o controle, né, Chiquinho? Perdemos a liberdade, não perdemos? Mas você veja, né, de 2019, esse inquérito das fake news não acabou até hoje. Pois é. É o inquérito do fim do mundo, como diz um próprio ministro do STF, né? O ministro Marco Aurélio fala, é o inquérito do fim do mundo. Foi ele que apelidou. Você imagina, não? O ex-ministro Marco Aurélio que deu esse apelido, inquérito do fim do mundo. Por que você tem esse inquérito? E primeiro que não tinha que estar no STF. Né? A discussão é longa, viu, Alberto? A gente pode ficar horas aqui discutindo sobre esse inquérito. Né? Toda a chicana jurídica que se fez em torno disso para que esse inquérito ficasse no STF. É pessoa sem prerrogativas de foro. O que é prerrogativa de foro? Isso é muito legal da gente falar, Alberto. O povo fala de foro privilegiado. Tá errado falar foro privilegiado. Privilégio diz respeito à pessoa. Uhum. E o foro não é por privilégio, é por prerrogativa. O que significa isso? O foro é da cadeia, ou seja, estou na cadeira, eu tenho foro. Então, sou deputado federal, estou no STF. Sou senador, sou investigado no STF. Não sou mais deputado federal, não sou mais senador, não é STF. Esse inquérito das fake news, tá todo mundo lá no mesmo balaio, seja parlamentar, seja não parlamentar, tá todo mundo lá. Por quê? Para usar esse inquérito para isso. Veja, o inquérito de 2019, nós estamos em 2025, e é um inquérito que ainda hoje é utilizado para busca e apreensão. Então, a depender do que você faça que me desagrade, eu te incluo nesse inquérito das fake news e faço busca e apreensão em você. Te incluo nesse inquérito e prendo você. Então, o nome disso é lawfare. O que é lawfare? Você utilizar do processo penal para perseguir alguém. Lawfare. Poxa, a gente pode usar a palavra loucura? Literalmente, traduzindo para o português. Não se segue mais no rito processual. Não. Eu já cansei de ter entrevistas suas, né? Não tem mais rito, não tem aquele negócio. Não, mas a lei fala isso, isso, isso. Eu vejo você incansavelmente citando lei, citando Constituição. Nós podemos dizer que o Alexandre de Moraes chegou à beira da loucura? Olha só, e existe um bastidor aí que é o seguinte. Os juízes de carreira, isso ninguém vai ter coragem de falar porque os juízes de carreira estão na amordaça, tá? Os juízes de carreira não vão falar. Mas a magistratura de carreira não aguenta mais esse formato da justiça politizada. Porque como que você chega no STF hoje? Isso aqui não estou de forma alguma ofendendo ninguém aqui. É uma realidade o que eu vou falar. Como que você se torna ministro do STF? Devendo pedra pra alguém. Literalmente. Você chega no STF por indicação política. Então não tem como negar ser um tribunal politizado. Só que os juízes do Brasil, a magistratura como um todo, não é assim. O juiz ele presta um concurso. O juiz que prestou um concurso, ele não tinha tempo de ficar em partido político. Ele tinha que estar em casa estudando.
Então, o juiz que passou em um concurso público, ele nunca foi vinculado à política. E quando ele entra para a magistratura, ele não pode se filiar a um partido político. Diferentemente de um ministro que chega na Suprema Corte. Lá ele está por quê? Porque ele é filiado em um partido político. Lá ele está porque ele tem vínculo com políticos. Então, por isso que ele chega lá. Então, o sistema de justiça brasileiro, ele tem que ser revisto. Ele tem que ser repensado. Porque você não pode ter um poder judiciário que deva pedra para político, que deva favores. Okay? Então, quando isso acontece, você não tem uma isenção da política, da justiça, perdão. A política não é isenta, né? A justiça tem que ser. Você não tem uma isenção da justiça. Você tem uma justiça politizada, que em algum momento vai ser cobrado. O ministro em algum momento vai ser cobrado. Em algum momento vai ser cobrado. Ó, esse grupo aqui é o grupo que te apoiou. Não proteja. Isso vai acontecer. Não de forma escancarada às vezes, de bastidor, mas vai acontecer. Diferentemente de um juiz de primeiro grau. Uhum. Então eu sou a favor do fim do foro privilegiado. Para mim, todo o processo tem que começar em primeiro grau. E aí o raciocínio é o seguinte, não, mas um juiz de primeiro grau não vai ter coragem de processar um deputado federal e um senador. Ao contrário. O juiz de primeiro grau é que vai ter coragem e vai ter isenção. Porque ele é que não tem vínculo com política. E aí, então, se a decisão dele for errada, recorra. Vai pro tribunal, vai pro STJ e até o STF. Mas eu acho que tem que ser juízes de carreira, porque os poderes têm que ser independentes entre si. Não dá para você... Para ser chefe do poder judiciário, você tem vínculo de indicação política com o poder legislativo e o poder executivo. Pô, que isenção que vai ter nisso daqui? Você não tem isenção, entendeu, Roberto? Então, isso começa a trazer consequências, né? Imagina, aí, você falando tudo isso, imagina que eu, que sou um comentarista de um canal, estando dentro de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Entendeu? É uma coisa federal. É algo você incrível. Você é deputado federal, Alberto? Você é senador? Não tem nada com carreira política, absolutamente nada. E você já teve acesso integral ao inquérito? É mais isso. Até hoje, meus advogados não conseguiram acesso. Isso nunca existiu. 2019. Alberto, isso nunca existiu. Isso nunca existiu até esse inquérito. Esse inquérito é o primeiro inquérito da história do processo penal brasileiro, tá? Que investigados não conseguiram acesso. Eu defendo vários investigados, aí, por exemplo, o Jordi. Eu defendo o deputado federal, o Carlos Jordi, nesse inquérito das fake news, né? Você vê, a gente não consegue acesso ao inquérito e vem resposta. Não, as diligências estão em andamento e você não vai ter acesso. Mas pera lá, e as diligências que já terminaram, eu não posso ter acesso? Existe uma súmula vinculante que fala isso, diligências em andamento você não pode ter acesso. Tá, mas aquilo que já foi concluído eu posso ter acesso. Então, faz 5 anos que diligências estão em andamento sem conclusão? É pra acabar. É coisa complicada. Ô Chiquini, deixa eu perguntar uma coisa pra você, porque nós que estamos na web, nós que defendemos aqui a direita, que estamos do lado do presidente Bolsonaro, às vezes nós agimos muito com a paixão. É aquela coisa que os dois lados, a direita e a esquerda, acabam tendo isso. Por exemplo, tem um fanatismo da esquerda que o Lula foi condenado por corrupção e etc, e tem muita gente que chama o Lula de inocente. Igual eu vi uma entrevista do Haddad agora de ontem, dizendo que o Lula não aceitaria sair da cadeia, a não ser que fosse inocentado. Ou seja, a todo momento eles conseguem colocar a narrativa de que o Lula foi inocentado e não existe um processo que o Lula foi inocentado, né? Olha, tá aqui inocentado. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Deixando totalmente a paixão de lado, o presidente Bolsonaro é culpado de tudo que ele está sendo acusado? Você que conhece a lei, o presidente Bolsonaro teria que estar na prisão conforme ele está agora? Olha só, meu irmão, eu vou falar dos dois pontos. Eu fui advogado na Operação Lava Jato, tá? Eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus. Eu sou evangélico, eu sou cristão desde sempre. Eu desde sempre fui posicionado, tá? Só que eu sou advogado criminalista e eu vejo isso, inclusive, como a mão de Deus ter me colocado aos 24 anos como advogado na Operação Lava Jato. Por quê? Ali estavam os grandes advogados. Você ser advogado na Operação Lava Jato, caramba, era para poucos. Foi um grande privilégio, né? Então Deus me colocou ali para ser advogado. Eu advoguei para um cara que não era vinculado a partido político, tá? Não tinha nada a ver com PT, com nada. Estava sendo acusado de ser laranja de um doleiro. Estava sendo acusado disso. E eu estive ali em todas as audiências da Operação Lava Jato. Então eu assisti a Operação Lava Jato inteira, estando advogado. Eu cresci na advocacia ali na Operação Lava Jato acompanhando. Eu vi depoimento de Vacari. Eu folhei provas. Eu vi depoimento de delatores contando o que era o PT. Então olho hoje um petista, um cara olhando e falando, não, Lula foi injustiçado. Eu olho aquilo e falo, cara, é inacreditável. Esses caras não estiveram na operação, eu estive. Então eu vi as provas com meus próprios olhos porque eu estava habilitado no processo, tá? Em outra ponta,
Hoje, nesse processo da farsa da trama golpista, eu estou dentro de novo. Eu estou dentro E eu estou vendo com os mesmos olhos, tá? E eu digo pra você, são coisas completamente diferentes e não existe prova. Mas, Jeffrey, por que existe esse processo? Por que existe esse processo da farsa da trama golpista? Eu explico, tem uma razão de existir esse processo. Esse processo ele existe por quê? Você matar um opositor político, Alberto, você dar um tiro na cara do teu opositor político, é muito caro politicamente. É muito caro, politicamente falando. A exposição é muito grande. Qual que é a forma mais moderna de se perseguir politicamente? Por meio do processo criminal. Veja o que fizeram com o Trump nos Estados Unidos. Lawfare é isso. Você utiliza do processo penal para perseguir um opositor político. Então, você cria um processo criminal para dar uma aparência de legitimidade àquilo que desde o início é uma perseguição política. Então você cria um processo criminal para quê? Para inglês ver. Então você chega pro povo e fala assim, ó, isso daqui não é uma perseguição política. Não, isso aqui não é perseguição política. Veja, é um processo, com defesa, não é esse o argumento deles? Todo mundo, eles falam isso, ó, respeitamos o devido processo legal. O Bolsonaro tem advogados no processo, né? Então, audiências sendo televisionadas. Só que aí você começa a pegar um binóculo e você começa a olhar aprofundado, você percebe a jogada. Desde 2005, o entendimento é que ex-presidente não é STF, é primeiro grau. Eles vão lá e mudam isso e levam o ex-presidente para o STF. O regimento interno diz, sendo prerrogativa de foro, então, é plenário. Eles mudam o regimento interno em 2023 e levam para a primeira turma. Para que levar para a turma? Porque na turma são só 5 ministros, não são 11, e na primeira turma só tem os companheiros. Por quê? Para que o processo seja o mais rápido possível. Se ele começa em primeiro grau, segundo grau, STJ, STF, demora 6 anos para chegar no STF. Vamos levar esse troço logo pro STF? Começar e terminar lá, e vamos levar para a primeira turma, para começar e terminar lá logo. Ou seja, tudo você começa a entender que eles só estão criando um processo para dar uma aparência de legitimidade. Veja, Alberto, as audiências que não são televisionadas, eles mandaram eu calar a boca. Depois foi divulgado. É isso que eu queria te falar. Eles não deixavam perguntar. Me mandavam calar a boca. Agora, audiência televisionada, aí eles deixam o advogado trabalhar. Por quê? Porque é um processo fake. É um processo que foi criado para condenar Jair Messias Bolsonaro. Só criaram esse processo para poder falar depois, quem condenou ele foi a justiça. Ele se defendeu, é um processo legítimo, entendeu? Então, por isso que a gente fala ser um jogo de cartas marcadas. Porque é a verdadeira cama de gato que foi armado e estão utilizando do processo penal para punir politicamente Jair Bolsonaro e a direita como um todo, né? Eu defendo ali o Felipe Martins e o Coronel Azevedo, que é um kid preto, acusado que iria atentar contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Absurdo. Então, assim, se tua pergunta, existe prova? Certo. 78 terabytes, é o maior processo da história do Brasil. 78 terabytes. 1 bi de página. Não tem a minuta do golpe, Alberto. Entendeu? Ô Chiquini, mas quando você fala desse jeito, a questão de não ter prova, que isso aqui me preocupa muito, eu tenho certeza que quem está assistindo também, nós podemos chegar à conclusão de dizer, então, que o presidente Bolsonaro está sequestrado? Certamente. Porque é o que você falou, a narrativa está pronta. Não, é televisionado... O presidente Bolsonaro tomou um golpe. O presidente Bolsonaro tomou um golpe do Estado. O Estado deu um golpe na direita. Porque a gente chega nessa conclusão, né? De que o que vai fazer? Essa é a pergunta que eu queria falar. A gente fica tratando muito do processo de falar, olha, aconteceu isso e as situações vêm só do Supremo Tribunal Federal. Qual que é a solução, Chiquinho, na prática? O que a gente tem que esperar? Porque parece que a justiça não funciona. Vocês entram lá com diversos recursos, manda recurso, pede liminar, entra com cautelar, nada é aceito. Você falou, quando não é televisionado, manda até o advogado calar a boca. Não fala nada. Como que resolve isso, Chiquini? Como que nós vamos sair disso? Olha só. É um processo político. Como que se resolve? Juridicamente? Não. Com política. Se resolve com política. O que acontece? A nossa Constituição Federal é a lei maior do nosso Brasil, né? Constituição da República. Ela constitui a República. A Constituição Federal separou o nosso Estado em tripartição de poderes, em 3 poderes. Poder executivo, legislativo e judiciário. O executivo é o síndico do prédio, é o administrador, né? O judiciário é o que aplica as regras do prédio. E o legislativo são os moradores, tá? Para entender o que é o Estado, exatamente isso. Né? Aí a Constituição diz o seguinte: quando o povo quiser, o povo pode fazer justiça por meio da anistia.
Então, quem faz justiça é o Poder Judiciário. Mas, quando não houver mais mecanismos jurídicos, recursais, judiciais, de se fazer justiça, porque o Poder Judiciário está sendo injusto, o povo pode retomar a justiça por meio da anistia. Por isso que eu sou a favor da anistia. Nós temos aqui o Poder Judiciário, né, e com muita ressalva eu falo Poder Judiciário, porque juízes de primeiro grau e tribunais de apelação são muito sérios. Juízes de carreira estão de fora dessa minha fala, tá, porque são muito sérios. Tá? Então eu falo em Suprema Corte. Quando a Suprema Corte, né, está deturpando as regras, está deturpando as leis, está sendo injusta, tá? A única forma de resgatar a justiça não é por meio judicial, é por meio da política, como anistia. Por isso que eu defendo a anistia. A anistia é o povo fazendo justiça quando o judiciário é injusto. Mas e essa dosimetria? Porque parece que tem um acordo. Isso é uma farsa. Porque assim, o que acontece? Esse processo foi criado para quê? Para eliminar Bolsonaro. Se a anistia passar, Alberto, o Bolsonaro volta com os poderes políticos. Ele volta a ser candidato. Porque a anistia é a extinção da punibilidade. Ou seja, cessam todos os efeitos penais. Cessam todos os efeitos penais. Tá? E o que eles querem com esse processo? Eles não estão preocupados em Bolsonaro preso ou solto. Eles não querem Bolsonaro na urna. Então, se passar a anistia, o Bolsonaro volta a ser elegível. Então, o que eles estão autorizando, tá? Para dar uma acalmada no Brasil. O PL da dosimetria. Ou seja, tá bom, o Bolsonaro não vai preso, tá? Mas continua condenado. Ou seja, continua inelegível. Esse PL da dosimetria, eu sou contra esse PL da dosimetria, primeiro porque o Bolsonaro é inocente, né? Para começar a conversa, né? Segundo ponto, porque você continua condenado, ou seja, você continua inelegível. Então ele não poderá estar nas urnas em 26. Entendeu? Por isso que eu sou contra esse PL da dosimetria. E essa ajuda que o Eduardo Bolsonaro está dando lá fora, como que você enxerga isso? Você acha de fato que os Estados Unidos pelo menos eu tenho essa esperança, de continuar sancionando os ministros do Supremo Tribunal Federal? Parece que a gente tem uma notícia agora de informações da própria metrópole, com bastidores da Casa Branca, que 3 ministros estariam aí prontos a serem sancionados. Você acredita que essa ajuda dele está sendo bem-vinda para o Brasil? Isso pode gerar muito fruto ainda? Os Estados Unidos é uma democracia real. A Constituição americana é de 1700, Alberto. Então, você imagina, uma democracia sólida. Os Estados Unidos vai até onde pode, democraticamente falando. Tá? Então, tudo que os Estados Unidos está fazendo, até agora, é legítimo e é constitucional. Eles não vão passar do ponto. Tá? Então, veja, não passaram do ponto nem na Venezuela, nem em Cuba. Os Estados Unidos joga dentro das 4 linhas. Né? Então, assim, dificilmente os Estados Unidos vai pousar ali no lago e vai... Né? Então, os Estados Unidos não vai ser... O de Moraes queria, né? Só se o porta-aviões pousar aqui. Por que ele falou isso? Porque ele sabe que não vai. É uma democracia. O presidente americano não vai fazer isso, senão ele é impeachmentado no mesmo dia. Lá funciona a Constituição. Né? Se o Trump extrapolar os seus poderes, o Congresso americano vai impeachmentar ele no mesmo dia. Tá? Então, acontece. O que o Eduardo está fazendo é super legítimo. Tá? Por quê? Porque o Eduardo está exercendo um direito constitucional que se chama direito de petição. O que é o direito de petição? Toda e qualquer pessoa, não precisa ser parlamentar, toda e qualquer pessoa pode denunciar abusos das autoridades públicas. O Brasil se comprometeu a cumprir tratados e convenções internacionais. Então o Brasil faz parte de pactos internacionais. Então o Brasil assinou tratados e convenções internacionais e se comprometeu a cumpri-los. Tratados de direitos humanos, contra a tortura, Tratado de São José da Costa Rica, que diz que todo mundo tem que ter o duplo grau de jurisdição, coisa que os condenados aqui não estão tendo, porque não terão direito a recursos. O Eduardo Bolsonaro está denunciando isso no estrangeiro. Isso é legítimo. Isso a esquerda fez na Lava Jato, quando o Lula foi preso. Ir ao estrangeiro denunciar violações de tratados internacionais que o Brasil faz parte, se comprometeu a cumprir, é legítimo. Só que, como nós estamos em uma ditadura, né, a represária contra o Eduardo é de ditadura. Então ele está sendo tratado como inimigo da pátria. Terminhos de ditadura, inimigo da pátria, é argumento de ditador. Né? Toda ditadura acusa o opositor político de golpista e traidor da pátria. É o que nós vemos hoje. O Bolsonaro é golpista e o Eduardo é traidor da pátria. Toda ditadura acusa os opositores políticos da mesma coisa. E a narrativa é que é em defesa da democracia, né? Estamos sempre aqui em defesa da democracia. Democracia. Sim. Mas hoje, eu não sei se você viu o último discurso do Gilmar Mendes, eu queria colocar uma situação na mesa para você contrapor com relação a isso. A gente vê que qualquer coisa o Supremo Tribunal Federal dá uma canetada, conforme você disse, mudou o regimento... E dá uma entrevista também, né, Alberto? Qualquer coisa dá uma entrevista e uma canetada, né? Exatamente, dá uma canetada e acabou. Só que o Gilmar, com cara de apavorado, vem e fala o seguinte, não, vamos pedir pro Congresso
criar uma lei para que essas sanções não possam chegar no Brasil, não possam ser válidas. Você sentiu que está uma situação de pavor, de medo dentro do Supremo? Dessas pessoas? Porque o Gilmar, do nada, ele levanta a mão e pede um socorro pro Congresso. É assim, tomar essa Magnitsky é muito caro, tá, Alberto? As pessoas não entendem a gravidade dessa Magnitsky. Tem muitas formas de blindar também, tá? Não se iludam. Hoje tem criptomoeda, tem muita forma de você blindar também a lei Magnitsky, isso é uma realidade. Só que assim, você tomar uma lei Magnitsky traz prejuízos muito grandes. Você não ter conta bancária em um banco oficial, né? Você não ter um cartão de crédito Master e Visa, é ruim. Essa lei Magnitsky é uma lei americana aplicada em território americano. Só que as consequências são internacionais. Por quê? A Magnitsky é o seguinte: você sancionado não poderá ser cliente de nenhuma empresa, nenhuma instituição que opere nos Estados Unidos. E toda instituição financeira, todo mundo quer operar nos Estados Unidos. Então ninguém vai querer você como cliente. Tá? E por que eu vejo que eles estão desesperados? Veja como você falou a entrevista hoje do Gilmar. Nós vamos tentar criar mecanismos para blindar sanções internacionais. Tentar blindar embargos. Só que isso é muito perigoso, Alberto. Isso é muito perigoso porque a lei Magnitsky diz o seguinte: quem tentar proteger um sancionado da lei Magnitsky sofrerá sanções também. Ou seja, se o Brasil, de qualquer forma, tentar blindar um sancionado da lei Magnitsky, né, tentar de alguma forma se colocar entre o sancionado, proteger o sancionado, também sofre as sanções. Então você imagina o STF começa a blindar um sancionado. O STF pode ser alvo da Magnitsky. Imagina. Por exemplo, a hospedagem de internet da Suprema Corte é americana. As audiências são feitas pelo Zoom, americano. Então, de repente, o STF não tem mais onde hospedar o site, não tem mais Zoom para fazer audiência. Então, você entende? Então, quem, de qualquer forma, proteger um sancionado, sofrerá sanções. Então, é muito perigoso o Brasil se colocar nessa condição de, não, vamos criar uma lei e proibir que qualquer empresa que atue no Brasil cumpra a Magnitsky. Primeiro, as empresas vão sair do Brasil, porque vão ter que decidir entre Brasil e Estados Unidos. Nenhuma instituição financeira vai deixar de operar nos Estados Unidos para operar no Brasil. Então, quem ficar aqui, ficará porque não depende dos Estados Unidos para nada. Tá? E quem ficar aqui vai ficar submetido a toda a ingerência da Suprema Corte. E a própria Suprema Corte poderá vir a sofrer uma sanção por estar blindando um sancionado. Então, olha o risco desse pronunciamento do Gilmar Mendes. Então, eles falam sem pensar, eles não estão se preocupando com amanhã, eles não estão... É grave, o Brasil está caminhando para situações graves. E você viu que no discurso dele ele começa comparando, ele começa falando assim, Cuba e Palestina. Ou seja, ele está colocando o Brasil no mesmo pedestal de Cuba e Palestina, cara. Que situação é essa? Nós estamos na mesma prateleira de Cuba e Palestina. É para acabar, né? Qual que está virando o nosso país na mão dessa gente? Ô Chiquini, deixa eu voltar só num assunto aqui, que eu acho que você pontuou no começo dessa nossa entrevista aqui, e eu acho importante para alertar o povo brasileiro. Você falou assim, para resolver todo esse problema do Brasil, não é um jogo jurídico, é um jogo político. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, para poder alertar as pessoas para a próxima eleição. Nós já estamos aqui nas próximas eleições. Nós estamos há um ano, exatamente, de ir para a boca da urna para poder fazer o nosso papel democrático de escolher pessoas de bem. Você enxerga que esse também seria um caminho na próxima eleição, que é aquela enxurrada de candidatos de direita, de pessoas realmente que pode salvar o nosso Brasil nesse contexto? Alberto, infelizmente a solução do Brasil não é jurídica, ela é política. Tá? Vocês estão ouvindo isso de um advogado. Tá? Por que ela é política? Infelizmente, tá? O que vai acontecer? A próxima eleição, nós teremos 2 senadores por estado. Isso significa uma renovação de 2/3 do Senado. Tá? Só quem pode frear o STF é o Senado Federal. Só que atualmente, esse Senado que lá está, Alberto, não tem coragem de enfrentar o Supremo. Por quê? Porque é um Senado com o rabo preso, com teto de vidro. Quem investiga e processa senadores é o STF. Então, se esses senadores que lá estão se colocarem contra o STF, né, os inquéritos deles voltarão a andar, os processos voltarão a andar. Então, eles estão nas garras da Suprema Corte atualmente. Então, a gente precisa de um Senado de 2/3 lícito, legítimo, honesto. Por quê? Para que tenha coragem de enfrentar. O que o Senado faz segundo a Constituição? Segundo a Constituição, o Senado Federal
é que pode retomar o poder do povo. O que acontece? Quando os demais poderes, tá? Ultrapassam os seus limites, extrapolam os limites, é o Senado Federal que pode retomar o poder. Então, quando o ministro do STF, por exemplo, ele deixa de aplicar as leis e passa a criar suas próprias regras, tem-se um tribunal de exceção. Quem que vai controlar isso? O Senado é que pode instaurar processo de impeachment. Então, isso é o processo de impeachment. É o Senado Federal, que não deixa de ser o povo, porque é eleito, é o Senado Federal, que é o poder legislativo, retomando o poder. De que forma? Instaurando o processo de impeachment. Só que essa composição que hoje está no Senado não pode instaurar um processo de impeachment, porque senão o STF vai processar e julgar o senador. Então a gente precisa, em 2026, de 2/3 de Senado, que nós teremos a renovação, né, com coragem para enfrentar esse regime. E o próximo presidente da República vai indicar 3 ministros do STF. Então você imagina. Então, as eleições de 26 são importantíssimas. Você vai ter a renovação de 2/3 do Senado e um presidente que vai indicar 3 novos ministros do STF. Então, o Brasil tem como melhorar. Nós temos uma chance. Só que eu vejo como a última chance. Eu vejo 2026 como a última chance. Então, não dá para votar com emoção. Não dá para votar com paixão. Eu vejo que o povo tem essa chance e a gente não pode deixar desperdiçar. Eu também concordo com o que você falou. O jogo é político. Nós estamos vivendo um momento em que o povo consome a política de mais 24 horas, só o povo precisa ter consciência. Não dá mais para votar naquele que pega a bandeira e sai falando que é brasileiro, que é patriota. Já tivemos problemas aí no passado, né? Não dá para votar. Nós temos que escolher pessoas de fato, que igual você falou, ficha limpa, de verdade, sem capivara. Pessoa que vai chegar no Senado e vai falar, olha, estou aqui para resolver o problema do povo, para ver o que de fato acontece. Ô Chiquini, eu queria agradecer a você ter participado aqui do programa. Eu tenho certeza que é um papo esclarecedor para todo mundo. E dizer que o canal tá aberto para quando você quiser voltar aqui, quiser colocar alguma coisa, vai conversar. Satisfação minha estar aqui contigo. Obrigado porque você tem trazido informação transparente, sem máscara. Sempre que canal sério como você me convida, eu faço questão de estar, porque a imprensa tradicional não vai divulgar. Hoje a informação está aqui no YouTube. Se quer informação de verdade, é no YouTube. Ligar. A notícia de verdade está nos bastidores. Então não adianta. Aqui você, que não recebe Pix do governo, tá trazendo a verdade. Por isso que eu faço questão, porque assim, nós estamos aqui plantando sementes. É um trabalho de formiguinha. Lutar contra as inverdades, contra a injustiça, é um trabalho de formiguinha. Diariamente nós temos que fazer isso, por isso eu parabenizo o teu trabalho. Obrigado por todo o apoio, meu irmão. E deixa um abraço a essa tua comunidade maravilhosa aqui, seus seguidores e todos os amigos do canal. Notícia vindo dos Estados Unidos cai como uma bomba no STF e revela novos alvos na mira de Trump. Preste bem atenção na informação direto dos Estados Unidos com Eduardo Bolsonaro. Diz que não vai entrar no jogo dos ministros do STF porque aprendeu com Trump que é política. Realmente, olha, já estou condenado. O STF nem recebeu a denúncia e eu já estou condenado. Por quê? Por coação. Essa é a linha da democracia. Aí eu te falo, se eu renunciasse ao mandato agora, o que deveria acontecer? Eu perco o foro por prerrogativa, deveria ir para o juiz de primeira instância. Você acha que o Xandão vai deixar o meu processo para a primeira instância? Se o Bolsonaro, que é ex-presidente, tal qual Lula e Temer, quando eram ex-presidentes, e foram julgados em primeira instância, o Bolsonaro, que é ex-presidente, está lá na primeira turma, não está nem no plenário. Inclusive o Fux mandou muito bem no seu voto, não reconhecendo a legitimidade e competência do STF para julgar esse caso. Porque se o Bolsonaro está no STF, é porque ele está sendo considerado presidente. Então, se ele vai ser considerado presidente, ele tem que ser julgado pelos 11 ministros no plenário, como todo presidente. E se ele é ex-presidente, ele tem que ser igual ao ex-presidente Lula, ao ex-presidente Temer, responder pelos seus atos no juiz de primeira instância. Mas não, Moraes criou na sua Constituição alexandrina mais um artigo ali, onde ele coloca o Bolsonaro na primeira turma. Para ser julgado pelo ex-advogado do Lula, para ser julgado pelo ex-ministro da Justiça do Lula, para ser julgado pelo Alexandre de Moraes e outros 2 indicados pelo PT. Então, repare que se eu entro dentro dessa arena jurídica, eu não jogo esse jogo, eu não vou entrar no jogo deles. Eu aprendi o quê? É com Trump. É política. Eu posso botar o Rui Barbosa para me defender, pagar para ele 20 milhões de dólares. O Rui Barbosa não conseguiria me absolver desse processo. Porque até o Josias já sabe. Se o Josias já sabe que eu estou condenado, então as nossas armas, elas acabam sendo outras. Continuando aqui então, urgente, Trump pode reabrir caso Odebrecht e Embraer nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está revirando os arquivos relacionados ao acordo de leniência firmado com a Odebrecht na Lava Jato em 2016. Meus amigos, o Brasil está sendo investigado em todos os cantos
pelos Estados Unidos, porque sabem o que está acontecendo no Brasil é assustador. Corrupção, assassinato, Comando Vermelho, PCC tomando conta de tudo. E os Estados Unidos prometem, então, uma investigação partindo para cima do país que foi tomado por criminosos. É triste falar para vocês, mas hoje em dia quem manda no Brasil são PCC e Comando Vermelho. Até tráfico humano está acontecendo no Brasil e não é à toa que os Estados Unidos está partindo para cima sobre uma mega investigação. Isso aqui é apenas algumas coisas que eles estão mostrando que estão investigando. Imagine só aquilo que está em sigilo. Tem muitas coisas que você não pode ficar divulgando, porque senão atrapalha a mega investigação que acontece nesse Brasil. Enquanto isso, deputada petista Louisiane Lins é presa pela Marinha israelense e diz ter sido sequestrada. Eu fui sequestrada pelas forças de ocupação israelense e levada contra a minha vontade. Meu nome é Louisiane Lins, eu venho do Brasil. Se você está assistindo este vídeo é porque eu fui sequestrada pelas forças de ocupação israelense e levada contra a minha vontade. Peço ao meu governo para acabar com qualquer relação econômica com Israel e a me levar para casa. Pare o genocídio em Gaza. Meu nome é Louisiane. Vocês podem ver que ela diz aqui que foi presa, né? Mas consegue até gravar um vidinho para alertar aqui o governo corrupto de Lula da Silva para começar a travar aí com Israel. E é bem isso aqui que o Nicolas postou. Tá aí, Nicolas Ferreira. Quando o Hamas te sequestra, acontece isso aqui. Deu sangue, atentado, deu tudo aquilo que você conhece. Quando o Israel te sequestra, acontece isso aqui. O pessoal tira foto, brinca, faz postagem, grava live e tudo mais. Continuando, Moraes autoriza personal trainer para acusado pela morte de Marielle. Decisão de Alexandre de Moraes autoriza Chiquinho Brazão a receber acompanhamento de personal trainer para exercícios 3 vezes por semana. Aí vem Nicolas. Além de dar prisão domiciliar para o acusado da morte de Marielle, Moraes também autoriza personal training para ele. Eles disseram que o criminoso não teria mais blindagem. Não é possível, que era tudo mentira. Se você não é de direita, se você é criminoso, tentou contra a vida, tráfico, isso, aquilo, você vai ter tratamento VIP no Supremo Tribunal Federal. Agora, se você é de direita, apoia o presidente Bolsonaro, tá lutando aí pela anistia, meus amigos, se cair na justiça do Brasil, é direto pra cadeia, não tem conversa. Hoje em dia, a gente tem um STF que protege criminosos. A gente tá falando aqui de uma morte de Marielle Franco, aonde acusaram anos o presidente Bolsonaro, acharam o verdadeiro criminoso, e agora até personal trainer vai ter. O Brasil precisa mudar radicalmente. Colocar criminosos no seu devido lugar e pessoas de bem com tratamento melhor. Porque o que está acontecendo é inaceitável. Polícia Federal descobre rede de espiões russos dentro do Brasil e de outros países da América Latina. Uma complexa e extensa rede apontada pela Polícia Federal como fábrica de espiões russos. Mas o esquema era espalhado pela América Latina e tinha o Brasil como base de apoio por pelo menos 12 anos. 10 pessoas são investigadas desde 2022. Elas são suspeitas de usar o Brasil como território neutro e repassar informações de interesse à Rússia. Segundo as investigações, a rede utilizava disfarces inusitados. Um dos espiões atuava como dono de uma joalheria em Brasília. Outro era um estudante apaixonado pelo forró em São Paulo, enquanto uma outra atuava como modelo. 2 desses já saíram do Brasil, após serem descobertos, menos um. Foi aqui em São Paulo onde essa investigação contra o que decidiu permanecer no país começou. Sergei Cherkasov morava na capital paulista desde 2010, usando documentos falsos e se apresentando como Vitor Miller. Ele foi preso ao tentar desembarcar na Holanda e ser devolvido para o Brasil
Em 2022, o governo holandês devolveu Serguei após ele ter apresentado o passaporte brasileiro falso para trabalhar no Tribunal Penal Internacional em Haia. Voltando ao Brasil, Serguei foi preso por uso de documento falso. Com ele, a PF encontrou outros registros falsos. A Polícia Federal também aponta na investigação que a intenção dele era conseguir acesso a informações sobre a Rússia no Tribunal Penal. O espião passou 9 meses numa cela da Polícia Federal de São Paulo. Daqui, foi transferido para o Presídio Federal de Brasília. A investigação levantou documentos, imagens e áudios que apontaram a ligação dele com a rede. Em algumas mensagens, ele avisa a superiores na Rússia que vai trabalhar no Tribunal Penal Internacional e também recebe a quantia de R$35 mil. Tudo com base em quebras de sigilo bancários e documentos encontrados no celular do russo. O inquérito diz que ele recebia dinheiro de funcionários do governo russo aqui no Brasil para se manter. Afinal, não tinha trabalho. A partir de Serguei, a investigação foi ampliada. A PF também mapeou que outros espiões no Brasil tinham apoio do consulado russo no Rio de Janeiro e da embaixada russa em Brasília. Um dos investigados, inclusive, era adido comercial no consulado e foi embora antes de prestar depoimento à PF. E após 3 anos, essa investigação da Polícia Federal sobre essa rede continua aqui em Brasília. Mas há um detalhe até então inédito que a CNN traz agora. A PF tem informações que os espiões russos usaram não só o Brasil, mas também outros países da América Latina, como a Argentina e a Venezuela. Todos com as mesmas características. Muitos deles, porém, não são encontrados justamente por conta do uso de nomes e documentos falsos. Um casal russo com filhos argentinos foi descoberto em 2023, com um disfarce que lhes permitiu entrar na Eslovênia. Em outra frente, a PF tem informações de inteligência que houve envio de espiões da Rússia para a Venezuela em aviões diplomáticos. Um deles, inclusive, passando pelo Brasil. Serguei, que está preso na penitenciária de segurança máxima, passou a ser disputado por 2 países. A Rússia pediu sua extradição com base em um documento em que ele seria foragido por tráfico de drogas, algo que a PF contesta. Por outro lado, os Estados Unidos também pediram sua extradição porque ele morou em solo norte-americano e a CIA aponta que ele também praticou espionagem para a Rússia. Com essa extensa e robusta investigação com apoio da CIA, a PF acredita que esses espiões não vão mais trabalhar no exterior, pois tiveram as identidades expostas. A rede foi descoberta, mas a polícia diz que outros suspeitos ainda devem ser investigados.